Você já ouviu falar em correntes alternadas e contínuas? AC e DC, né? Não tem nada a ver com AC/DC, banda. Antes de Cristo, depois de Cristo. Enfim, né? Correntes alternadas e correntes contínuas. Então, roda a vinheta. Bom pessoal, e antes de iniciar, eu gostaria de agradecer imensamente aos inscritos no canal, em especial aqueles que comentam, né, e deixam seus likes, tá? Como é o caso do Giovanni Xavier, da Daniela Marco Antônio, a Fátima Gorreia, a Aparecida Amaro, Vânia Lúcia, o Francisco Neto, Netão, do canal Política, Espiritualidade e Educação, Adriana Ribeiro, Adriana Peniches, Cláudia Dezena, João Tadeu Sena, meu sobrinho Luizinho, meu filho Gabriel, o meu pai que também está sempre assistindo, a minha amiga Luciene, seu filho Tiago, tá? E em especial minha filha Beatriz, que está me auxiliando nessa gravação de hoje aí, né, Beatriz? Tá bom? Então galera, acessem lá, assistam e deixem seus comentários, tá bom? E vamos lá, pau na máquina aí da matéria de hoje. Vamos lá. AC e DC são siglas internacionais, mais precisamente inglesas, né, para definir corrente alternada e corrente contínua, né? AC, que significa Alternating Current, e DC, Direct Current, tá? Não sei se essa é a pronúncia, então preciso de um professor de inglês. Mas vamos lá, enfim, sem muita enrolação, tá? Então, a corrente contínua, né, ou Direct Current, né, DC, tá, que é a corrente contínua, tá, ela tem um fluxo de elétrons contínuo, né, então os elétrons ele parte de um polo e vai para o outro, né, de forma contínua. Lembra da última aula que eu falei para vocês? Então, convencionalmente, o que acontece? A corrente, os elétrons eles migram, né, do polo positivo para o negativo. Só que na realidade não é bem assim, né? Na realidade, os elétrons partem do polo negativo, onde tem mais elétrons, para o polo positivo, passando nos receptores, né, que são aparelhos ligados à corrente elétrica. Ele pode produzir alguns efeitos, seja sonoro, luminoso, né, enfim, para que o aparelho possa funcionar. Então, essa é a corrente contínua, tá? A corrente contínua, ela tem como origem pilhas, baterias, fontes retificadoras de corrente e outros, tá? Então, normalmente a corrente contínua ela é utilizada em circuitos de baixa tensão, né? Aqueles que tem 12 volts, 13 volts e meio, né? Enfim, né? Então hoje os aparelhos como a máquina que está me filmando, né? Os celulares, né? Os aparelhos menores que consomem pouca energia, eles são de corrente contínua, tá certo? Então a gente manipula aí sem levar choque elétrico e aquela coisa. Não porque é corrente contínua, mas porque é de baixa tensão, baixa voltagem. Se você pega uma corrente contínua de 200 volts, obviamente você vai levar um choque. Por quê? Porque ele tem elétrons circulando, ok? E a corrente alternada, né? Alternating Current, né? Esse tipo de corrente, que é a corrente alternada, é aquela onde os elétrons eles variam, né? Ora ele está num polo, ora no outro. Então quer dizer que os elétrons ele não tem um fluxo, um sentido único, né? Ele muda de sentido a todo momento, né? Formando aqui o que? Ondas, tá certo? Então aqui no Brasil essa variação, né, de elétrons ocorre 60 vezes por segundo. Então nós temos aí a frequência em hertz, né? Então quando você compra um aparelho elétrico, eletrônico, tá lá 60 hertz, né? Por quê? Porque aqui no Brasil essa oscilação ocorre 60 vezes por segundo, tá certo? A corrente alternada, né, ela é originada da onde? Usinas hidrelétricas, tá certo?
geradores de energia e também alternadores, né? Então um motor ligado ao contrário, ele vai gerar o que? Energia alternada, tá ok? Então essa energia, ela geralmente é utilizada nas nossas residências. Por quê? Porque geralmente ela está em alta tensão, alta voltagem. Então nas nossas casas a tensão é o que? 127 e 220 volts, né? É corrente alternada, AC, beleza? Bom, falando-se essas correntes alternadas e contínuas, né? Vamos falar de dois personagens importantes, né, na história da eletricidade, que é o Nikola Tesla e Thomas Edison, tá? O Nikola Tesla, né, ele foi o, vamos dizer assim, né, o inventor, né, vamos dizer, aquele cientista que implementou a corrente alternada, ao passo que Thomas Edison implementou a corrente contínua. Então nós temos aí uma briga, né, uma luta de gigantes, Nikola Tesla versus Thomas Edison. Então vamos lá falar um pouquinho de seus históricos, né? Então Nikola Tesla nasceu em 1856 e Thomas Edison em 1847. Invenções, né? Enquanto Nikola Tesla inventou o motor por indução, tá? Thomas Edison inventou a lâmpada incandescente, certo? Invenções, opa, já é uma controvérsia, né? O Tesla, ele propôs aí 300 invenções, ou seja, menos de 300 invenções estão associadas a Tesla, enquanto Thomas Edison, ele tem nada mais, nada menos que 1093 inventos. Só que há muita controvérsia, né, pessoal? Dizem que o Edison, em realidade, muitas invenções que está ali no nome dele, na realidade não foi ele que descobriu, né? Ele patenteou, né? Então entre patentear e descobrir há uma lacuna muito grande. O César entende. País de origem, né? Enquanto Tesla, ele nasceu no Império Austro-Húngaro, tá? Como já disse a vocês, o Edison, ele é estadunidense, ou seja, nasceu nos Estados Unidos. Então, eu vou indicar para vocês um filme muito interessante, né? Que é Guerra das Correntes, que está no canal, no YouTube, no National Geographic, né? Você tem lá a Guerra das Correntes, onde fala um pouquinho dessa batalha entre esses dois gênios aí que foram Nikola Tesla e Thomas Edison, tá? A eletricidade detém o poder da vida e da morte. E no final do século XIX, desvendar essa força da natureza é um enigma tão tentador quanto perigoso. Ela não foi testada e é incontrolável. Grandes fortunas e mentes brilhantes se enfrentarão em uma batalha declarada para controlar a força da eletricidade. Thomas Edison, Nikola Tesla. Dois inventores com opiniões opostas, em uma rota de colisão entre si e com a história. Senhores, apresento-lhes o futuro da eletricidade. Uma guerra épica para levar energia ao mundo. Edison versus Tesla. Então o que acontece nessa batalha? Então, em um certo momento, né, o Thomas Edison, ele inventou a corrente contínua e ele tinha os interesses, né, econômicos, né, de impor o seu tipo de eletricidade. Para quê? Para chegar às residências. Só que para você colocar a corrente contínua em casas é muito complicado, né? Por quê? Você vai ter que percorrer longos caminhos, cabos de transmissão, então fica difícil, né? Você ter uma corrente contínua chegando a todas as residências, né? O que
ele debateu aí então com o gigante Tesla, né? O Tesla ele já tinha lá o motor de indução, né? Ele já sabia que poderia gerar uma energia de alta voltagem, né? Poderia chegar até as residências com mais eficácia, tá? E então o que acontece aí? O Edison ele não gostou muito dessa ideia, né? E como ele via, né, que não dava para ter uma defesa assim muito contundente da contínua, ele começou a jogar sujo, vamos dizer assim, né? Ele começou a atacar a corrente alternada, né? Então, quando eu não defendo, não consigo defender o meu invento, eu começo a atacar o outro. Bem, então vamos lá. Então foi isso que o Edison fez, né? Chegando ao momento de induzir a humanidade, a sociedade, que essa corrente, aquela alternada, era um perigo, né, pela alta voltagem. Então ele começou a fazer experimentos matando animais, né, demonstrando que a corrente alternada poderia ser um problema para a sociedade. Inclusive, há relatos, né, que a cadeira elétrica ela foi descoberta nesse advento, né? O Edison, Thomas Edison, no seu furor, né, para querer desqualificar a corrente alternada de Tesla, o que acontece? Ele começa então a propor a execução de alguns presos, né, com a eletricidade de Tesla, né? Ó que louco, olha que maluco, né? Então aí nasce a cadeira elétrica. Mas você assistindo o filme você vai ter maior detalhes sobre esses aspectos. É um filme muito legal e que vocês podem assistir, tá legal, pessoal? Então é isso. Então essa é a corrente alternada e contínua.